Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Assisti a uma palestra outro dia em que o expositor falava sobre uma profecia feita por Chico Xavier para o ano de 2019, prenunciando mudanças radicais entre as nações e povos do hemisfério norte, que viriam se alocar no hemisfério sul por conta de guerra nuclear, que impediria com suas radiações a sobrevivência por lá. Isso tem fundamento? Chico Xavier já havia antecipado em comentário feito e publicado que após sua morte seriam colocadas muitas palavras em sua boca, que ele nunca teria dito. Analisando a trajetória do médium, constata-se que ele, em momento algum, se aventurou a fazer previsões ou profecias, até por ser um médium fiel aos ensinamentos emanados das obras básicas do Espiritismo. Chico sempre se precaveu no tocante a temas polêmicos, a pronunciar-se sobre eles, cercando-se de várias pessoas, pois sabia que suas palavras poderiam ser interpretadas de modo diferente do sentido que lhes procurara imprimir. Já em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ouvira dos que o orientavam que o futuro só poderia ser revelado em casos raros e excepcionais. Isso porque se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não trabalharia com a liberdade com que o faz. Algumas vezes permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa. Não raro também é uma prova. Advertiram os espíritos superiores que as previsões de que mais se deve desconfiar são todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. Disseram também que os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam, o fazem para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento. Observaram que quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de modo geral, não determinam a data, porque não podem ou porque não queiram. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que dão. Quanto a precisar-lhes a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não poderem por não saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos que não escrupulizam de enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com o fato predito, se ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Observaram também que os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Vêm-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Daí não raro uma causa de erros aparentes.
Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo o que está oculto será um dia descoberto. seus espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados. Nem porque que coloquem a candeia debaixo do alqueire. Mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra. E dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. O Espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente. Os espíritos, em suas instruções, procedem com uma admirável prudência. Apenas sucessiva e gradualmente abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão ainda reveladas à medida que o momento de fazê-las vir à luz tiver chegado. Um exemplo de previsão a longo prazo pode ser conhecida lendo a compilação apresentada por Allan Kardec na publicação que ele editava, Revista Espírita, número correspondente a outubro de 1866. Nele encontramos alguns pontos de interesse para nossas reflexões. Disseram eles: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos. agora dizemos. Os tempos são chegados. Não suponhas que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem. Porque decorrem de sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se. E neste momento se cumpre. Conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras. Que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria. Por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Esta chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Daqui em diante, com auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca de sinais precursores, porquanto nenhum vereis. E o que vê-los anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens. Aí é que os descobrireis. Não sentis que como vento sobra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa. E como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua formação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação. E o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai. E a geração nova erguerá o novo edifício. Que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso. E habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, Encarnados e desencarnados. Que unicamente ao bem aspirem.
Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que a habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos. Porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Substituí-los-ão na terra espíritos melhores, que farão reinem entre si a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclisma que aniquile e de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, com uma diferença única, embora capital. A de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. Em cada criança que nasce, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, desapontados ficarão os que contem com a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão. Em geral, precoce, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. O que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comportará tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus pela negação da providência de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes. Para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez. Enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada. Pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Livre deles, a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo em recompensa de seus esforços e da sua perseverança. Enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o caminho do pórtico de mundos superiores. Com referência a essa emigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles a casca está mais estragada do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa da que as viam quando vivos ou encarnados. Conforme os numerosos casos que já podem ser apreciados. Para isso terão a ajudá-los os espíritos bons, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Pelas preces e exortações pode-se contribuir muito para que se melhorem.
Por que a perpétua solidariedade entre os mortos e os vivos? Aqueles, consequentemente, poderão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Que importa o que tenham sido e feito, se animados de melhores sentimentos se encontram? Longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis. Porquanto pertencerão à geração nova. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes. Daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a luz. Assim, oremos por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo. Visto que se aproxima o dia da expiação. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Li num livro recentemente que um ex-governador de São Paulo viu materializado, em reunião realizada com esse fim, seu cão de estimação que já havia morrido. Existem animais no mundo espiritual? A teoria evolucionista de Darwin sugere sermos descendentes de espécies de animais chamados primatas. Em seu primeiro livro publicado, o espírito Emmanuel tece comentário interessante sobre os animais. Diz que, embora haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços, o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, ele inclui-se entre os que o estudam, atenta e carinhosamente. Declarar que todos nós já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo dos animais inferiores. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. E pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das feras indomesticadas. Ou como poderíamos crer na existência de um rio de luz divina na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes inquirições, contudo, são filhas do entendimento pouco atilado. Atualmente, precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe. Eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificá-lo em sua essência. Os que nos interpelam por essa forma ouvidam as histórias de calúnias, de homicídios, no seio das perversidades humanas. Para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única, deveria apresentar todas as características de uma entidade irrepressível dentro do orbe onde foi chamado a viver. Tal não se verifica e diariamente comenta-se os dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, os infanticídios nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais muitas vezes as faculdades imperfeitas dos irracionais agiriam com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. Confirma Emmanuel o revelado a Allan Kardec no contido no livro dos Espíritos. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual o que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais.
O sentimento de curiosidade é, na maioria das vezes, altamente avançado e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades. Exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto das suas pacientes indagações, que são para eles elementos de inegável valor. Entre muitos, citaremos Darwin, Gratiolet e outros vários estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado e doente. Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, gênero de grandes macacos africanos, cuja cabeça é semelhante à do cão, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto. A mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos, laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. De milênios remotos, viemos todos nós em pesados avatares. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir. Mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia esperando o desabrochamento da nossa racionalidade? Desconhecemos ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabemos que um laço de amor nos reúne a todos diante da eternidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da mentepsicose dos egípcios na antiguidade. Mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebamos como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escola progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a nossa concepção de solidariedade e o nosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. O Espiritismo, portanto, vai mais além de Darwin, dizendo que a evolução do chamado princípio inteligente resultou no espírito que atualmente na fase ou forma humana prossegue progredindo. O espírito André Luiz, por sinal, através de Chico Xavier, diz que o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotado de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. No relato de sua chegada ao mundo espiritual, inclui no livro Nosso Lar, conta que, abrigada na colônia descrita na obra, via aves de plumagens policromas que cruzavam os ares.
e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres mais alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Conclui-se desse modo que, também para os animais, a vida continua além da morte. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Diante das discussões recentes sobre a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação, como a espiritualidade encara uma decisão favorável? Como o doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha a concordar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma. Predispõe-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam uma metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumuração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna. Chega ao mundo espiritual para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Direto ao ponto em 1 minuto. Atritos. Nos atritos do mundo, não te omitas. Aceita. Que seria de nós sem a prova que educa? Pelo buril do artista, face a pedra obra-prima. A mente sem problemas repousaria inútil. A luz do sofrimento vem do pranto e suor. Se a aprovação te apura, rende graças a Deus. Emmanuel. Quantas e quantas vezes sofremos problemas e complicações denominados atritos? E quantas vezes não podemos observar que esses atritos foram tão necessários para a nossa evolução e crescimento? Por essa razão, nosso companheiro espiritual Emmanuel coloca como ou junto ao buril do artista, ou a prova que educa, ou alguma coisa que nos faz sofrer, mas nos faz crescer, porque em verdade todos os fatos que muitas vezes podem nos passar por difíceis e constrangedores são justamente aqueles fatos que nos fazem crescer e se desenvolver perante as leis maiores da vida. Por isso, se estamos vivendo situações complicadas, com atritos de toda natureza e de toda sorte, rendamos graças a Deus, porque dentro deles e delas nós poderemos observar que estamos em uma escada a nos levantar. Meus tão queridos amigos e irmãos, não vamos dar tanta importância aos atritos que vamos sofrer, mas vamos dar sim grande e salutar importância dos resultados de tudo aquilo que estamos vivendo, porque em verdade as reflexões e as vivências é que valerão para nós a pena, a vida e a encarnação. Não nos esqueçamos, teremos atritos, mas aprendamos a aproveitar dele para que possamos nos colocar em graus maiores da evolução. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos.
Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.